Louvado seja o nome do Senhor, por estarmos mais uma vez finalizando o dia que o Senhor separou para estarmos diante dEle como igreja. Começamos o dia diante dEle, vivemos esse dia e agora, mais uma vez, chegando ao fim, juntos na presença do Senhor, nesse dia tão especial que o Senhor criou e separou para que pudéssemos glorificá-lo, viver, descansar nele. Queridos, nós tivemos um fim de semana tão intenso, tão abençoado, tão abençoador para o nosso coração, tantas coisas que nós meditamos na palavra de Deus, tantas verdades que desafiam nossa vida. Eu quero mais uma vez lembrar a igreja que nós temos compreendido o dia do Senhor, o domingo que nós nos reunimos para adorá-lo, começando a nossa manhã sempre lembrando que como igreja precisamos da edificação, da comunhão, daquilo que o Senhor tem para nos conduzir na sua adoração nesse mundo. Mas temos tentado então encerrar, não é um outro momento, mas o domingo de noite é uma tentativa de encerrarmos, pensando nos grandes desafios que o Senhor sempre nos ordena, por sermos o seu povo, por ter nos chamado para ser o seu povo em um mundo caído. Temos esse desafio para que possamos proclamar, anunciar esse evangelho, anunciar as verdades da palavra do Senhor ao mundo que está perdido. Eu quero, essa noite, mais uma vez, certamente você concordará comigo que não poucas vezes tratamos sobre discipulado, não poucas vezes tratamos sobre a nossa responsabilidade de fazermos discípulos. E então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em um texto que você também concordará comigo que já vimos e muitas vezes, que é Mateus capítulo 28, e peço que você o deixe aberto, mas antes eu quero fazer uma introdução a esse texto, voltando para o texto de Gênesis capítulo 1. Esse fim de semana também tratamos sobre muitas coisas e Gênesis não deixou de ser tratado aqui. E eu quero iniciar pensando com você então, como essa imagem que Deus nos revela na sua palavra, que criou o homem segundo a imagem dele, essa imagem sendo perdida, é uma imagem que o próprio Senhor Jesus resgata. E então eu quero fazer essa conexão com Mateus capítulo 28 e pensar em algumas outras verdades e alguns textos que a palavra do Senhor traz ao nosso coração, pensando como que o caminho do discipulado é exatamente esse caminho que a igreja recebe como missão do Senhor Jesus Cristo, como objetivo central da sua igreja, para esse resgate, a restauração da imagem de Deus em toda a humanidade, ou para todo o homem que se curva diante da palavra ou da proclamação da palavra, que é um aspecto profético do sacerdócio, do ministério de Cristo. Então, volte seus olhos para Gênesis. Eu quero pensar aqui nesses três ofícios que o Senhor entrega ao homem, e abrindo mão disso quando resolve olhar para a realidade, viver a realidade, não a partir daquilo que o Senhor afirmou e proclamou para ele, ele perde, então, por causa do pecado. Deus faz com que esses ofícios entregues ao homem, nos mandatos que o Senhor entregou ao homem, esses ofícios sejam então desempenhados em todo o Antigo Testamento, pelos sacerdotes, pelos profetas e pelos reis. Esses ministérios então são plenamente consumados e realizados no homem perfeito, na pessoa perfeita, no Deus homem que é Cristo Jesus,
e então nós entraremos em Mateus capítulo 28. Então, Gênesis capítulo 1, no versículo 1, como tratamos aqui, no princípio criou Deus o céu e a terra. No mesmo capítulo, versículo 26 e 28, a palavra de Deus nos narra dizendo que, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Observe que a palavra de Deus, a revelação de Deus para o seu povo está narrando, dizendo como tudo veio à existência, como o mundo foi estabelecido, como Deus é que criou esse mundo e estabeleceu toda a ordem criada. Capítulo 2, versículo 16 e 17. O Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Aqui, a aliança que o Senhor tem com o homem e fez com o homem, começa a ganhar o aspecto exatamente positivo e negativo da aliança, no sentido de que há um aspecto da bênção para a obediência e da maldição para aqueles que desobedecem a essa aliança. Então, no capítulo 3, versículos 17 e 20, todo esse desenvolvimento da realidade, da história, do mundo, encontra a grande virada. Versículo 17, então, ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara não comesse, ou seja, visto que você quebrou a aliança que nós estabelecemos, maldita é a terra por tua causa. Observe, há uma maldição colocada sobre a existência, sobre a terra, sobre o mundo criado, sobre a natureza, sobre esta ordem que nós fomos inseridos. Há agora uma maldição sendo estabelecida, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. O aspecto do sofrimento agora ganhando realidade, ganhando concretude na vida dos seres humanos. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto, você comerá o pão até que volte à terra. Agora o aspecto da morte chegando ao ser humano, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. E então o aspecto da relação do homem com a mulher, agora também ganhando alterações, modificações por causa da quebra da aliança. Adão deu à sua mulher agora o nome de Eva, porque ela seria a mãe de toda a humanidade. A palavra de Deus deixando claro que toda a humanidade agora recebe toda a influência e toda esta maldição, porque os nossos pais, os nossos representantes diante dessa aliança com Deus, quebraram essa aliança, e então a vida, a realidade que se apresenta agora no mundo é uma realidade debaixo da queda, debaixo da maldição, com toda a ordem, todas as faculdades da natureza humana sendo também distorcida, caindo, se separando, se desviando ou deixando de viver e de existir conforme a perfeição que Deus havia criado por causa da quebra dessa aliança. Então observe, a partir daí, a palavra de Deus inicia toda a narrativa de como a humanidade se desenvolveu e como Deus passou a se relacionar com essa humanidade. Quando observamos então que a partir do descendente da mulher, há uma quebra nessa aliança e que há uma dupla linha da humanidade se desenvolvendo no mundo, porque a linha daqueles que, filhos de Abraão, são aqueles que quebram mais uma vez a aliança e a ordem de Deus, e aqueles então que são gerados a partir de Caim, se desenvolvem em um distanciamento de Deus, crescendo e se desenvolvendo na terra, antes mesmo da linhagem que segue em obediência à aliança com o Senhor, a aliança da promessa que o Senhor faz
no capítulo 3, aqui que lemos, no versículo 15. Toda essa humanidade, então, passa a ter um povo descendente de Adão, que seria esse representante dessa aliança de Deus com o mundo, e esse povo deveria desenvolver os aspectos dos ofícios que o Senhor entregou para Adão, mas que Adão falhou no cumprimento desses ofícios, exatamente por causa do pecado e da quebra da aliança que cometeu. Esse povo se desenvolve na face da terra, e ninguém pode mais ser aquele que cumpre todos os ofícios em si mesmo, a não ser aquele que Gênesis capítulo 3, versículo 15, já havia prometido que ele esmagaria a cabeça da serpente, ele triunfaria então sobre todo esse mundo caído, sobre toda essa ordem criada que passa a viver em antagonismo às ordens e à vontade estabelecida de Deus para a vida do ser humano, e que se desenvolve de forma expressa em suas leis, e toda a palavra de Deus ordenando que esse povo vivesse de uma forma, mas sempre, quando observamos o Antigo Testamento, há um outro povo vivendo uma outra ordem, vivendo debaixo da idolatria, buscando outros deuses, porque haviam se separado exatamente ali. No início de tudo isso, essas duas linhagens se desenvolvem em toda a Escritura. Mas há sempre aquele que é o prometido. Desde o início havia a promessa: ele esmagaria a cabeça da serpente. O Senhor enviaria o seu Filho para fazer com que todos os seus planos fossem concretizados, com que todos os seus decretos viessem à plenitude, à existência e a se realizar na face da terra. Então volte seus olhos agora para Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse-lhes: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Observe, nós já avaliamos e meditamos sobre esse texto diversas vezes. Após Jesus afirmar que toda a autoridade agora estava sendo colocada sobre ele novamente, após crermos e observarmos que o Senhor Jesus é aquele que, como no Salmo 22, como no Salmo 2, é o prometido rei que governaria de maneira soberana e que resgataria todas as coisas de novo para o princípio e para a sua origem, de ser criado para a glória de Deus e viver em submissão a Deus. Quando enxergamos o Senhor Jesus afirmar que toda a autoridade no céu e da terra foi entregue a Ele de novo, é a partir disso que Ele ordena à sua igreja, ordena aos seus discípulos que façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero fazer você enxergar que existe uma conexão em toda a revelação bíblica com aquilo que o Senhor Jesus está afirmando à sua igreja agora. Porque muitas vezes, como vimos aqui no fim de semana agora, olhamos para o Antigo Testamento e não enxergamos que a igreja do Senhor Jesus, ela é criada quando o homem é criado. Essa igreja, esse povo eleito do Senhor para glorificar a Deus na face da terra, não é uma invenção do Antigo Testamento, não é um parêntese que é aberto na história, mas a igreja do Senhor no Novo Testamento, na Nova Aliança, é a continuação desse povo de Deus agora debaixo de uma nova administração. É o próprio Senhor Jesus agora em toda a sua glória, com todo o reino sendo entregue de fato nas suas mãos, toda a autoridade sendo entregue em suas mãos, agora dizendo à igreja: vão. E como ele diz a Pedro sobre esta afirmação de que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele diz: eu edificarei a minha igreja. É debaixo dessa confiança de que o Senhor Jesus é aquele que edifica a sua igreja, que nós precisamos andar em um mundo caído, nós precisamos andar em um universo que está gemendo, em um universo que está distante de Deus, que não reconhece Deus, que não consegue encontrar a iluminação para que de fato
enxergue com clareza a verdade da existência do único Deus verdadeiro. É nesse mundo que o Senhor Jesus nos chama a fazer discípulos. Mas é preciso que a gente observe que, se aceitarmos por um momento que seja, se nos submetermos por um momento que seja às definições que a cultura dá a respeito de nós mesmos, a respeito de nós como indivíduos, a respeito de nós até mesmo como igreja, se eu e você aceitamos o que o mundo, o que a sociedade, o que a cultura afirma sobre nós como seres humanos, e afirma sobre nós como povo de Deus, como igreja, como um aspecto apenas separado da existência do mundo, como um adendo, como um apêndice na história da humanidade, como se o aspecto religioso em que eu e você desenvolvemos fosse apenas uma área da nossa vida e não todo o sentido e toda a área da nossa vida, se estabelecendo a partir desta relação com Deus. Se em um momento que seja nós crermos nisso, nós nos submetermos a isso, nós nos tornamos vulneráveis, nós nos tornamos pessoas inseguras, crentes inseguros, homens e mulheres inseguros, que não sabemos de fato qual é a nossa posição dentro de casa, na família, qual é a nossa posição no corpo de Cristo, qual é a nossa posição na sociedade, porque estaremos aceitando aquilo que um mundo desviado de Deus, aquilo que o mundo caído, aquilo que uma sociedade que está fora das alianças com Deus, estranhas às alianças do Senhor, vamos aceitar o que eles estão definindo sobre nós e afirmando sobre nós. Isso desestrutura toda a nossa integridade, que foi resgatada em Cristo Jesus, criados à imagem de Deus, restaurados nessa imagem em Cristo Jesus, de forma perfeita, ainda que ainda estejamos caminhando nessa santificação e nessa vida que nós precisamos desenvolver com o Senhor. Observe, nós vivemos em uma sociedade que define o ser humano. Nós vivemos em uma sociedade cheia de ideologias, vivemos em um mundo cheio de filosofias, vivemos em um mundo que estabelece e que cria definições sobre o próprio mundo. Eu e você estamos inseridos em uma sociedade que tem as suas definições sobre a origem de todas as coisas, que tem a sua definição sobre o sentido das coisas da vida aqui. Vivemos em um mundo em que as ideologias desenvolvidas têm aspectos escatológicos sobre uma humanidade que deveria ser alguma coisa, mas que não é. E os caminhos que nós precisamos fazer para nos tornarmos aquilo que deveríamos ser. Essas ideologias estão aí e elas nos chamam a crer e a olhar para nós mesmos a partir daquilo que eles definem. Mas observem, como pessoas que creem na palavra de Deus, como revelação, como a verdade de Deus expressa para nós, nós não podemos um segundo que seja nos curvarmos diante dessas definições que a sociedade traz para nós, como seres humanos que sejam, porque toda sociologia tem uma antropologia, toda visão de mundo tem uma visão do ser humano por trás. Todas as vezes que o mundo define a si mesmo como o fim último, ou como uma definição ontológica daquilo que é o mundo e a realidade, há sempre também um pressuposto do que é o ser humano, do que nós somos, e isso faz com que nós, nos curvando a essas definições, nos tornemos extremamente vulneráveis aos ataques do inimigo, aos ataques de toda uma sociedade que é contra Deus, solapando, dissolvendo os alicerces da nossa fé e a segurança que nós podemos ter no nosso coração para manter a nossa caminhada. Essas definições são feitas a todo instante e a cultura em que nós estamos inseridos sempre tenta moldar a visão que temos de mundo. Vale a pena lembrar um livro do James Cyrus, que é Dando Nome ao Elefante, e ele define então cosmovisão como um compromisso do coração,
como uma orientação central que o coração de todo ser humano começa a desenvolver para a sua vida. Aquela orientação primeira, aquela orientação inicial, que faz você olhar para o mundo de uma determinada forma. Eu quero fazer uma digressão aqui rápida, nada a ver com o sermão. Por favor, está difícil de enxergar e agora eu descobri que as luzes do meio estão apagadas. Acende para mim. Obrigado, gaúcho. Então, voltando. Agora, foi na música, hein? Eu sempre erro aí quais são os botões. Então, observe, nós chamamos de antropologia toda maneira e tentativa de definir o ser humano, na sua origem, na sua constituição, naquilo que faz com que ele se desenvolva, se mova e exista na face da terra. Então, praticamente, tudo que é desenvolvido em nossa cultura é debaixo de uma tentativa de definir o ser humano, ou tem por trás um pressuposto do que é o ser humano. Isso acontece em uma peça teatral que você vai assistir, isso acontece em uma aula da sua faculdade, isso acontece em aulas de história na sua faculdade. Existem pressupostos do que é o ser humano ali. Se você vai ao cinema, se você assiste um filme que mostra aquele super-herói, num filme que mostre talvez um homem normal, mas que no filme ele se torna um herói, num filme que mostre qualquer coisa, sempre há, em qualquer filme que você assista, um pressuposto do que é a natureza humana. Isso se desenvolve em todas as áreas da nossa vida e nós estamos diante dessas coisas, expostos a essas coisas constantemente, na sua relação de trabalho, na sua relação com vendas, na sua relação para ganhar dinheiro no mundo. Tudo isso está se desenvolvendo a partir de um pressuposto do que é o ser humano. Essas relações e essa exposição é extremamente tóxica. E aquilo que o Senhor nos deu como arma, como a proteção para combatermos e não nos intoxicarmos com aquilo que o mundo está constantemente tentando definir sobre a própria realidade que nos cerca, é a palavra de Deus. Observe que muitas vezes nós nos aproximamos de Gênesis na tentativa de combater o evolucionismo. Então, nós tentamos entrar para o campo das ciências e aqueles que falam sobre o evolucionismo, defendem o evolucionismo, nós entramos com Gênesis para tentar defender o criacionismo. Veja, essa tentativa, ela é boa, mas ela parte do pressuposto que existem premissas aqui que estão em campos completamente diferentes. Aqueles que tentam defender o evolucionismo não creem simplesmente na palavra de Deus como revelação. E muitas vezes aqueles que defendem o criacionismo estão ali crendo que Deus é aquele que nos revelou a sua palavra, que Ele se revelou ao homem através da sua palavra. E quando entra num debate, não existem premissas verdadeiras, honestas, para de fato desenvolver um debate construtivo. É sempre um ataque à legitimidade da religião e um ataque à legitimidade da ciência. Como se a ciência fosse uma negação da religião e a religião uma negação da ciência. Mas quando a palavra de Deus nos expõe a narrativa da criação, Moisés não está preocupado com Darwin. Isso é um anacronismo. Moisés está falando da criação para um povo que está saindo do Egito, saindo de uma realidade, saindo de uma cosmovisão, de uma visão de mundo que aquele povo tem, vivendo 400 anos ali. Depois esse povo vai entrar em uma outra sociedade, em uma outra realidade de mundo, que também compreende Deus de forma completamente diferente daquilo como o Deus verdadeiro quer se revelar a esse povo. É exatamente neste momento, neste ato de saída de uma visão de mundo e de deuses para um outro mundo em que eles terão
uma cosmovisão, uma visão de deuses conduzindo aquela sociedade, que Deus se revela ao seu povo, dizendo: eu sou o Deus verdadeiro, eu criei todas as coisas, e tudo isso que vocês estão inseridos aí por séculos não tem nada a ver com a verdade. A verdade é essa aqui. E o Senhor então revela a sua palavra ao seu povo. Quando então pensamos e falamos aqui, houve perguntas aqui sobre essa antropologia idealista que nós temos no mundo, pensando na psicologia como uma ciência da alma. É preciso identificar que, para essa visão de mundo, para essa antropologia que a sociedade faz, o ser humano, ele é fundamentalmente uma razão, ele funciona a partir das ideias ou a partir do espírito, colocando o espírito e as ideias como uma só coisa, e o corpo físico que o homem tem é completamente estranho, completamente dificultador, aprisionador da sua natureza. Mas ao mesmo tempo nós temos, como não poderia deixar de ser, em um mundo de filosofias materialistas, ideologias materialistas, nós temos também uma concepção de homem que também é materialista, na ideia que tudo que é espiritual, tudo que está no mundo acima disso de que nós tocamos aqui, é algo que não existe, é um impedimento para a razão poder alcançar o seu apogeu, para o homem chegar no seu estado de perfeição como sociedade. E dessa forma, claramente, eles sempre negarão Deus. E vale a pena novamente dizer, como temos dito várias vezes em alguns domingos, o principal pensamento materialista de mundo, tanto da sua origem, desenvolvimento, como o seu pensamento escatológico, nas ideologias que temos na atualidade, o principal pensamento que se estabeleceu é exatamente o pensamento marxista. O ser humano não é contado para eles como indivíduos, e eu e você estamos nessa sociedade assim. A maneira como eles olham para o ser humano é a importância que cada um tem, e isso já vem de influências platônicas, inclusive, é porque cada indivíduo faz parte de um todo, e o todo é que é de fato o objetivo maior, o todo é que de fato tem importância, e esse todo seria a sociedade, ou como um bom idealizador marxista, esse todo se chama o Estado. O Estado é que tem as prerrogativas primeiras, o Estado é que é o alvo principal e aquele que assume o papel de Deus. Porque o mundo não pode ter um governo teocrático para eles, então esse governo precisa ser realizado a partir do Estado, que é uma identidade criada de forma imaginária, porque o Estado, de forma real, observe, não existe. São pessoas que estão ali, a partir dos seus pressupostos, conduzindo e dominando cada parte das nossas relações e tentando cada vez mais retirar as nossas liberdades. Observe então, volte para o texto de Mateus sobre esse ministério profético do discipulado. Como que Jesus, como sendo a própria palavra, e por isso o ministério profético encontra nele a sua plenitude. Ele diz à igreja: toda autoridade me foi dada. Ele diz à igreja: eu edificarei a minha igreja. Eu quero pensar com você que aqui aquela autoridade de ser vice-regente da criação, que foi perdida pelo homem, é restaurada em Cristo Jesus, é retomada por Cristo Jesus, para que eu e você pudéssemos, como representantes dele nesse mundo, vivermos de tal forma, que glorifique a Deus de tal forma,
que a natureza, as relações que temos, as estruturas desenvolvidas na sociedade, sejam por causa da adoração e do compromisso com o verdadeiro Deus e a sua palavra, elas também sejam impactadas e transformadas a partir da nossa postura fiel àquele Deus que restaurou a nossa imagem, na sua própria imagem, na imagem de Cristo, na pessoa de Cristo. Depois é preciso observar que nesse mesmo desenvolvimento bíblico, nessa teologia bíblica, o homem perde essa capacidade de gerir tudo isso, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não vem gerir todas as áreas da sociedade, mas então, como discípulos do Senhor, nós somos aqueles que precisamos proclamar e impactar com a verdade da palavra, exatamente assumindo a realidade que é o Senhor Jesus esmagou a cabeça da serpente. Os poderes, as autoridades, os principados e potestades desse mundo, todas as ideologias, todas as filosofias, todas as maneiras de tentar compreender e definir a nossa própria humanidade, elas não têm mais poder sobre nós quando nós nos mantemos fiéis àquilo que a palavra de Deus revelou, àquilo que a palavra de Deus ordenou, e então em fidelidade a Ele, nós proclamamos esse evangelho. Nós proclamamos essa verdade, nós proclamamos a palavra de Deus. Esse perfeito homem, Jesus, resgata então a perfeita imagem de Deus, que foi perdida no Éden. Ele é o segundo Adão, assim a palavra de Deus nos diz. Nós somos então ordenados, comissionados, para nesse mundo vivermos como discípulos deste que resgatou o princípio restaurador para toda a humanidade. Herman Doiver, filósofo holandês, diz que Cristo, nesta sociedade, deixou de ser visto por ela, deixou de ser visto por todo o pensamento e por todo o desenvolvimento filosófico. Cristo deixou de ser visto como a nova raiz que restaura a ordem da criação. Igreja do Senhor, nós não podemos deixar de perceber, fechar os olhos para a realidade em que nós estamos em um mundo, nós estamos em uma realidade que é caída, nós estamos em uma sociedade que é contrária à palavra de Deus, é contrária ao próprio Deus. Se eu e você cedermos às definições que eles tentam dizer sobre a vida, sobre o mundo, sobre o que é bom, sobre o que é ruim, se eu e você cedermos a isso, nós estaremos cedendo a tudo aquilo que é contrário ao Senhor. Logo, a nossa própria alma desfalecerá também, a nossa própria alma adoecerá e sofrerá as consequências da rebelião contra Deus. Quem é que pode dizer então ao mundo? Quem é que pode proclamar ao mundo? Quem é que pode anunciar ao mundo que Deus é o Criador? Que todas as coisas que se desfizeram, que se desordenaram, que entraram nesse caminho de caos, quem pode dizer ao mundo que o Senhor Jesus, Ele vem restaurar tanto a nossa alma, como também restaurar todas as coisas? Quem pode dizer isso ao mundo é a igreja do Senhor. Quem pode anunciar isso ao mundo é o povo de Deus. É nesta cultura apóstata, é nesta cultura que não tem mais sentido e que prega um niilismo, uma ausência de significado e sentido para a vida, e que muitas vezes eu e você passamos a olhar para a nossa própria vida sentindo a mesma coisa,
como se nada tivesse sentido aqui, como se não houvesse sentido, inclusive, viver essa vida cristã, viver essa vida que a palavra de Deus nos chama a viver. Nesse mundo que fala e tenta nos definir, nós somos tão influenciados, vivemos numa relação tão tóxica com esse mundo, que muitas vezes nós também, tentando obedecer a palavra, tentando cultuar a Deus, tentando estarmos no culto, manhã, de noite, vivemos o dia do Senhor, vivemos a proclamação dia a dia onde nós estamos, muitas vezes tentando fazer isso, há sempre aquela voz tentando dizer para a gente, está vendo? É verdade, não tem muito sentido, para que tanto esforço? Para que se esforçar tanto? Para que tanta dificuldade? Para que buscar tanto essa fidelidade? É óbvio que numa cultura secularizada, pagã, nós não vamos ter estímulos a vivermos em fidelidade a um Deus homem. A pregação do Evangelho, Paulo diz que é loucura para esse mundo. Observe, querido, para esse mundo construído sobre alicerces pagãos, anticristãos, quando você diz Jesus Cristo homem, foi Deus aqui entre nós, isso é loucura para esse mundo. É neste mundo que Jesus Cristo diz, vão, façam discípulos. Então observe, o início, o ponto de partida para todo o movimento do discipulado é sempre a proclamação. O ponto de partida é sempre o impacto que nós precisamos dar na sociedade, às pessoas, com a verdade do Evangelho, dizendo, Jesus Cristo é Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Nós vivemos numa relação direta com Ele, ou em desobediência, ou em obediência, ou em submissão, ou em insubmissão, em rebeldia para com Ele. Se em obediência receberemos sua graça e sua misericórdia, as bênçãos dessa aliança, se em desobediência, a maldição. É sempre o primeiro impacto para quando queremos fazer discípulo nesse mundo. Abra sua Bíblia em Romanos, querido. Nós estamos caminhando para o fim. Romanos capítulo 8, versículo 18 a 20. Observe que o apóstolo Paulo faz um apanhado desta realidade em que nós estamos inseridos. Criação, queda, a restauração, a redenção em Cristo, de todo o mundo, de todas as coisas, e a consumação delas. E ele tanto nos faz olhar para trás, como perceber a realidade atual, como também olhar para frente. Então ele diz que eu considero que os nossos sofrimentos atuais, eu vou tentar parafrasear aqui, vá acompanhando no texto. Eles não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Veja, há um momento na história futura que o apóstolo Paulo diz que será mais um ato da revelação de Deus, porque o Senhor Deus se revelou na história através dos seus atos e através da sua palavra. Há um ato a mais que acontecerá, e no futuro ele revelará isso, quando ele voltar. O grande acontecimento que ainda terá nessa história humana é a volta do Senhor Jesus Cristo. Você pode ficar movido, você pode ficar impressionado com grandes acontecimentos ainda na nossa história. Mas observe, querido, não terá nenhum, não haverá nenhum que se compare, que chegue à poeirinha dos pés desse grande, tremendo e último ato na história. Jesus voltará, e a glória do porvir
não vai se comparar com aquilo que nós temos vivido aqui nesse mundo. Veja, Jesus nos envia para esse mundo que está em sofrimento. Quando nos entendemos como igreja do Senhor, representantes de Cristo, cristãos aqui nessa terra, eu e você precisamos entender que estamos inseridos em um mundo que está em sofrimento. Então ele diz que a natureza criada aguarda, com grande expectativa, uma expectativa extraordinária seria a palavra. E ela aguarda o quê? Que os filhos de Deus sejam revelados. É isso que essa ordem criada está aguardando. A manifestação dos filhos de Deus. Então mais à frente ele diz, a natureza criada será libertada da escravidão. Ela vai ser libertada dessa decadência. Olha como Paulo narra a história em que nós estamos inseridos. O mundo, a natureza, esta ordem criada, desenvolvida, todas as estruturas e sistemas sociais. E esse mundo está em decadência. E que se encontra para a gloriosa liberdade, e mais uma vez, dos filhos de Deus. Então, sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. E mais à frente ele diz, gememos também profundamente, interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos. Observe, você pode pensar aqui, mas esse termo adoção, de forma teológica, nós aprendemos que nós já fomos adotados por Deus em Cristo Jesus, como seus filhos. Mas então, Paulo explica como ele está usando agora o termo adoção, a redenção do nosso corpo. Representantes do Senhor na terra, no mundo em decadência, em sofrimento, tentando se encontrar e tentando descobrir a roda, sem conseguir compreender o início, o meio e o fim de todas as coisas. Mas nós estamos também nesse mundo aguardando aquele grande dia em que o nosso próprio corpo receberá a redenção total e completa. Veja, querido, para a gente finalizar, eu preciso reafirmar aqui o primeiro movimento que nós precisamos fazer para cumprirmos o mandato, cumprirmos o mandamento de discipulado no mundo, cumprirmos a missão que temos como igreja de fazermos discípulos nesse mundo. É sempre um movimento profético. Lembrem-se, Joel faz a promessa de quando o Espírito de Deus fosse derramado sobre a igreja, os jovens profetizariam nesse mundo. Palavras aos jovens, querido, querida, não se esqueça, não há outro motivo, não há um motivo primeiro, não há um motivo maior para que você esteja presente neste mundo, como um cristão, como alguém que conhece a palavra de Deus, como alguém que estuda a palavra de Deus, como alguém que se exercita a mente e o coração em se debruçar, em se aprofundar na palavra de Deus. Não há motivo maior para que você esteja presente neste mundo que está em decadência e em sofrimento, que não fazer discípulos. Profetiza. A igreja evangélica brasileira passou a usar esse termo para falar sobre realidades que você deseja. Você quer uma realidade melhor para seu marido, sua mulher, sua família, para o seu trabalho. Então profetiza. Declare. A palavra de Deus nos diz o seguinte: a nossa missão profética é anunciar a palavra de Deus num mundo que está gemendo, aguardando que você se manifeste.
E aí você pensa, eu já passei dos 40, pastor, já passei dos 50, já passei dos 60. Assim, querido, você tem o Espírito Santo de Deus. Você não foi retirado desse mundo. Você continua nesse mundo. Você precisa continuar a proclamar a palavra de Deus. Igreja do Senhor. Para que viver nesse mundo? Para que ter filhos nesse mundo? Se você não tem essas respostas na palavra de Deus, como aquela que te dá toda a visão da realidade do mundo, não há sentido, querido, para se estar nesse mundo e para viver nesse mundo. E por isso o mundo está dizendo, vamos viver o agora e acabou. Vamos curtir, vamos fugir para outro lugar, vamos investir em viagens, vamos investir no agora. Uma geração que inclusive nem quer ter mais posses, não quer mais ser dono de casa, de carro, porque tudo isso dá muito gasto. E o dinheiro que se ganha é dinheiro para curtir o agora. Eu tenho que usar esse dinheiro para viver minha vida. Veja que sociedade que está ensinando para a gente que aquilo que você ganha, aquela vida que você tem aqui, o pouco que resta dessa sua vida aqui, não é para você viver para a glória de Deus, não é para você ser um profeta nesse mundo, não é para você gastar do seu sangue, do seu suor, para anunciar esse evangelho, é para você viver para você mesmo. O que é isso, senão um ateísmo? Nós estamos muitas vezes vivendo como se não houvesse Deus. Só o caminho do discipulado de Cristo pode nos dar as respostas que nós precisamos, mas que o mundo também precisa. Só o caminho do discipulado de Cristo pode responder à pergunta: o que é o homem? O que é o ser humano? Para que estamos aqui? Fazer discípulo de todas as nações está implícito que, se é o anúncio do Evangelho, é também julgar o mundo. É julgar o mundo na maneira que o homem entende Deus. É julgar o mundo na maneira como o homem entende a si mesmo. É julgar o mundo na maneira como o homem entende e se relaciona com o próprio trabalho. É julgar o mundo na maneira que o homem entende e se relaciona com todas as suas relações, ou em todas as suas relações. Fazer discípulo, proclamando esse evangelho, é o sentido último que eu e você como igreja temos aqui no mundo. Vir, cultuar, adorar, sem a obediência daquilo que é a missão que o Senhor nos deu nesse mundo, é incoerência. É praticamente uma aberração. Por isso, querido, observe. Nós falamos aqui sobre uma antropologia idealista e uma antropologia materialista. Quando nós tentamos assimilar a vida que os filhos da serpente, os filhos do diabo, pregam, anunciam e chamam a gente a viver, com a vida que os filhos de Deus foram chamados a viver neste mesmo mundo, nós estamos criando aberrações. Uma aberração é um cristianismo idealista. Isso é uma aberração, não existe. Porque o cristianismo idealista, ele acredita que o ser humano é só espírito mesmo. O cristianismo idealista é aquele cristianismo esquizofrênico, como se o corpo físico fosse algo estranho, que Deus não tem muito a ver com ele. E ele tenta então unir as relações e a compreensão que o mundo materialista tem do próprio ser humano com que o cristianismo, a palavra de Deus, a revelação de Deus afirma sobre o ser humano.
Então a gente fica tentando o tempo todo equalizar algo que não terá sintonia de forma alguma. Nunca haverá como se misturar esses conceitos, porque um é a plena verdade, o outro é a plena mentira, porque é produzido pelo pai da mentira. Então, nós precisamos romper com essas tentativas de equalizar, de sincronizar a verdade e os conceitos que o mundo tem nos chamado a viver, para de fato vivermos a real restauração que a palavra de Deus nos promete quando nos submetemos completamente. Mateus capítulo 12, versículo 30, o Senhor Jesus diz: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Essa é a verdade do Evangelho. É o que o Senhor Jesus nos chama a viver. E a segunda aberração que eu acho que nós precisamos compreender é que nessa tentativa de equalizar as ideias que o mundo tem sobre o próprio ser humano e sobre a vida, o mundo, com as verdades cristãs, nós temos gerado uma outra aberração, um outro Frankenstein, que seria o cristianismo materialista. Querido, como isso é algo que nós temos vivido em nossos dias. O espírito, emoções e mente são apenas um subproduto. São aqueles crentes que, se a palavra de Deus gerar nele qualquer movimento, que ele sinta um pouco de vontade de se curvar, se prostrar, que ele sinta um pouco das suas emoções sendo mexidas, ele já tenta evitar aquilo ali, porque ele acha que não tem nada a ver. O cristianismo materialista olha para a realidade espiritual como se ela fosse supérflua, como se ela fosse um acessório. Olha para as necessidades do coração, da alma humana, como algo que precisa ser abolido, apagado ou abafado. Quando a palavra do Senhor nos chama a vivermos a sacramentos, uma união mística com o corpo de Cristo na ceia do Senhor, nós participamos daquilo de forma extremamente mecânica. Se a palavra de Deus nos chama a servir a Deus, nós olhamos para toda a realidade materialista desse mundo e o servir a Deus é apenas mais um apêndice da nossa vida, que muitas vezes nós relegamos ao domingo. Servir a Deus é coisa para domingo. E quando é coisa de domingo? Porque, afinal de contas, o domingo para um cristianismo materialista pode ser qualquer dia, porque continua nas nossas mãos definir aquilo que Deus quer de nós, e não nas mãos de Deus. A comunhão cristã para o cristianismo materialista é um encontro, é um jantar. Então a gente participa de algum jantar, alguma coisa, e aí muitas vezes assim, não, a gente vai fazer uma comunhão aqui, já viu? Como se aquele momento ali fosse a comunhão. Isso é materialismo. Isso é acreditar que as realidades muito superiores que a palavra de Deus nos chama a viver, na alma, na mente, no coração, no centro do nosso ser, essas realidades, elas são secundárias. Então a gente vai limitando e diminuindo essas verdades no nosso dia a dia. Para o cristianismo materialista, a bênção de Deus continua sendo prosperidade material. E é exatamente por isso que na igreja evangélica a teologia da prosperidade tanto se desenvolveu. Porque nós estamos inseridos em uma sociedade materialista.
E há muitos cristãos tentando viver uma harmonização facial da imagem de Deus em nós. Fica parecendo de plástico. Todo mundo fica com a mesma cara. Chega uma hora que você não sabe mais quem é quem, porque todo mundo deixou a cara do mesmo jeito. Os traços da vida, os traços das experiências individuais, os traços daquilo que Deus deu a você para você viver, nós sempre estamos tentando eliminar, nós sempre estamos tentando apagar. Para um cristianismo materialista, ser amado não é uma experiência em que pessoas participam de sua vida e que a igreja tem autoridade sobre sua vida para coordenar, para te orientar espiritualmente, te orientar no serviço a Deus, no posicionamento que Deus quer para a sua vida nesse mundo. A disciplina eclesiástica é algo que não cabe para o cristianismo materialista. Para o cristianismo materialista, ser amado não passa por essas coisas. Ser amado é muito mais quando alguém deseja o nosso corpo. E para o cristianismo materialista, cada vez mais, a aparência é o que conta. Para esse mesmo cristianismo, pregações boas não podem falar de condenação. Pregações boas não podem falar da justiça de Deus. Pregações boas não podem falar de humilhação, da vida eterna, do inferno. Pregações boas não podem falar sobre fidelidade ao Senhor, fidelidade no casamento, fidelidade ao marido, à esposa, fidelidade aos filhos, fidelidade ao Senhor, com todos os seus bens, nos dízimos, nas ofertas. Fidelidade a Deus é algo que não faz parte de um cristianismo materialista. Pregações boas só podem falar sobre amor, tolerância, superação, histórias de homens e mulheres que se superaram e conquistaram aquilo que buscavam, que queriam. Para o cristianismo materialista, a pregação boa fala do agora e nunca do porvir. Para esse cristianismo, uma boa pregação me faz acreditar no meu sucesso, me faz acreditar que eu posso ser aquilo que eu quiser. Quando a realidade se depara, quando você se depara com a realidade e descobre que isso não é verdade, nem na prática isso é verdade, você não pode ser o que você quiser. Você é o que Deus já disse que você é. Isso faz com que nós sejamos desarticulados e desestabilizados. Eu quero, querido, finalizar com a frase do Dietrich Bonhoeffer, dizendo que Deus nos dê a alegria e que Deus restaure em nós toda a seriedade do discipulado. Que Deus restaure nesta igreja toda a seriedade e compromisso em dizer não ao pecado. Que Deus restaure nesta igreja toda a seriedade e a profunda alegria em resistir a todo principado e potestade que se manifesta na maneira como esse mundo quer que a gente enxergue a nós e a realidade desse mundo. Que Deus restaure em nós, igreja do Senhor, toda alegria e comprometimento com essa palavra de Deus triunfante, com essa palavra de Deus vencedora, com essa palavra de Deus que é o Evangelho. Que o Senhor Jesus, querido, restaure no seu coração o desejo, a ânsia, a vontade cada vez mais firme de permanecer naquilo que o Senhor nos chamou a viver em um mundo caído, mas com a esperança na redenção gloriosa que nos aguarda e que será muito em breve em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Vamos pelo menos finalizar orando, que nós não começamos com a oração
E a irmã entrou aqui. Quando ela entrou é que eu percebi. Disse, rapaz, já tentei correr com o negócio e esqueci de orar. Feche os seus olhos. Amado Deus e Pai, fortalece tua igreja. Como aprendemos aqui todo esse fim de semana, não somos nós que edificamos o teu reino no mundo. É o Senhor que faz. Por isso, Deus, nós queremos simplesmente descansar no teu poder, na tua autoridade, na autoridade da tua palavra que governa todas as coisas. Restaura em nós, Senhor, o comprometimento verdadeiro com a obra e com a pessoa do teu Filho Jesus. Restaura na tua igreja a obra perfeita que o Senhor já realizou em nosso coração, para que ela seja aquilo que nos conduz e para que a gente não viva como aberrações nesse mundo. Queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos move e nos curva diante da Tua palavra. Que a Tua igreja tenha de novo a alegria da salvação para anunciar a salvação que há em Cristo Jesus. E é no Teu nome, Pai, é no Teu nome, ó Cristo, que nós oramos. No poder e na confiança que há somente no Teu nome. Ó Pai, faz isso em nosso coração. Trata, Senhor, no nosso dia a dia, de cada um desses aspectos, nos dando mais segurança, convicção, autoridade, capacidade de dizer não, para tudo aquilo que não Te agrada e que não procede de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.